Agora, nós estamos no culto da tarde da Santa Convocação, da Festa das Trombetas mais uma vez. Nesta tarde, vamos tomar um tempo para estudarmos juntos a vontade de Deus através da Bíblia, com um sermão intitulado A Mãe e a Aliança Estabelecida pelo Sangue. Há uma frase que diz: se alguém procurasse pelo sacrifício mais nobre do mundo, ele encontraria na vida de uma mãe. Por toda a história da humanidade, histórias de nobres sacrifícios ocultos, encontrados nas vidas das mães, foram verbalmente passados para muitas pessoas, através de países e fronteiras. Então, não apenas em nossa vida física, mas também em nossa vida espiritual, descubramos hoje a vida nobre e sacrificial da nossa Mãe Celestial, para a nossa salvação através da Bíblia. Para salvar a nós, que pecamos no céu e fomos expulsos à terra, a Mãe se vestiu de carne como nós. Ela deixou para trás a glória e o trono do céu e está conosco aqui nesta terra, buscando ansiosamente os filhos de Sião. Nós, os filhos, nunca devemos nos esquecer do coração ansioso da Mãe. As festas de outono, que começam com a festa das trombetas e vai até o dia da expiação, são festas de arrependimento e elas são seguidas pela festa dos tabernáculos, que é a festa da colheita e da pregação sobre o arrependimento e a palavra de Deus. No Antigo Testamento, a fim de revelar o sacrifício da mãe oculto na Bíblia, Deus fez questão de diferenciar entre animais machos e fêmeas, ao oferecer sacrifícios como ofertas pelo pecado a Deus. Para cada animal, Deus fez um decreto sobre se o sacrifício deveria ser feito com um animal macho ou fêmea, como uma cabra, um bode, uma ovelha ou um carneiro. Todos os sacrifícios oferecidos a Deus no Antigo Testamento, tais como carneiros, bodes, cordeiros, ovelhas, cabras, touros e novilhas, que eram sacrifícios feitos como oferta pelo pecado, foram dados para a humanidade como uma maneira de representar Cristo no Novo Testamento. Pensando nisso, pareceria natural que apenas animais machos fossem sacrificados. Porém, está escrito no Antigo Testamento que não apenas animais machos, mas também animais fêmeas foram sacrificados como oferta pelo pecado. Isso nos é mostrado como uma sombra. Então, qual é a vontade de Deus nisso? E o que Ele quer que saibamos na época do Novo Testamento? A vontade de Deus é nos ensinar o sacrifício de Deus Pai e Deus Mãe, que vieram a esta terra como salvadores para a nossa salvação. Como já estudamos através da Bíblia, Deus nos ensinou o seu sacrifício através dos sacrifícios feitos com base na lei de Moisés no Antigo Testamento. Assim, uma aliança não pode ser estabelecida sem que nenhum sacrifício seja feito. Se guardarmos o sábado sem entender o seu significado, orarmos nos horários de oração sem entender o seu significado e participarmos das festas sem conhecer o seu significado pensando: Deus estabeleceu as festas apenas para que nos lembremos das obras da época de Moisés. Se compreendermos apenas até este ponto, não poderemos compreender completamente o santo sacrifício do Pai e o santo caminho da Mãe, que vieram a esta terra para salvar a nós, que pecamos no céu e fomos expulsos a esta terra. Além disso, não poderemos compreender o amor contido neles, mas apenas compreenderemos como nada além de uma formalidade e um regulamento. Os sacrifícios do Pai e da Mãe estão em todos os cultos que guardamos. Foi por isso que Deus disse: essa é a nova aliança estabelecida no meu sangue. Ela não foi estabelecida aleatoriamente, não foi comprada com dinheiro. Deus disse: foi paga com o preço do meu sacrifício. Já que estou dando gratuitamente, quando compreenderem profundamente o seu significado, vão para Samaria e até aos confins da terra e a deem de graça a todas as pessoas,
E sejam meus filhos, meus ministros da nova aliança, que podem pregar essas boas novas. Esta é a ordem apropriada para compreendermos o profundo significado por trás dessa verdade. Já que ainda não entendemos a aliança estabelecida pelo sangue do sacrifício do Pai e do sacrifício da Mãe, Deus não continua nos mostrando através da lei? Ele está nos dando a conhecer, ao continuamente nos ensinar. A história dos eventos que aconteceram no céu e por que o Pai e a Mãe vieram a esta terra também são explicados pelo profeta Isaías nos capítulos 50 e 53 do livro de Isaías. Primeiro, vamos ver no livro de Isaías, capítulo 50. Vamos ver no livro de Isaías, capítulo 50, versículo 1. Assim diz o Senhor: onde está a carta de divórcio de vossa mãe, pela qual eu a repudiei? Ou, quem é o meu credor, a quem eu vos tenha vendido? Eis que por causa das vossas iniquidades é que fostes vendidos, e por causa das vossas transgressões, vossa mãe foi repudiada. Por que razão? Quando eu vim, ninguém apareceu? Quando chamei, ninguém respondeu? Acaso se encolheu tanto a minha mão, que já não pode remir, ou já não há força em mim para livrar? Eis que pela minha repreensão faço secar o mar, e torno os rios um deserto, até que cheirem mal os seus peixes. Pois, não havendo água, morrem de sede. Eu visto os céus de negridão, e lhes ponho o pano de saco por sua coberta. Vamos ver mais detalhadamente as palavras registradas no capítulo 50, versículo 1. Está escrito: por causa das vossas transgressões, vossa mãe foi repudiada. Já que os pecados que cometemos no reino dos céus eram imensos, era difícil expressar claramente o quão graves eram os nossos pecados. Por isso, ele usou essa expressão implícita. Não apenas nessa cena, mas também no livro de Isaías, capítulo 14, podemos ver a história do anjo Lúcifer, que estava em uma posição gloriosa no reino dos céus. Ele tentou exaltar o seu trono acima do trono de Deus. E, com um coração arrogante, ele resistiu e rebelou-se contra Deus e foi expulso. Também há a história do rei de Tiro, no livro de Ezequiel, capítulo 28. Quando olhamos para essas cenas, podemos entender facilmente como era o espírito dos criminosos que pecaram no reino dos céus, a história por trás disso e o motivo oculto por trás de seu pecado. Por trás de todas essas coisas, há o Pai Celestial e a Mãe Celestial. O profeta Isaías profetizou sobre o motivo da mãe vir a esta terra. Eis que por causa das vossas iniquidades é que fostes vendidos, e por causa das vossas transgressões, vossa mãe foi repudiada. Podemos ver os graves pecados que cometemos e o grande sacrifício e trabalho duro da mãe. Já que todas essas leis foram feitas no céu, mesmo que nos explicassem 100 vezes, não poderíamos entendê-las completamente. Foi por isso que Deus disse: eu falei para vocês de coisas terrenas e vocês não entendem nem compreendem. Como, então, vocês entenderão se eu falar das coisas celestiais? Foi por isso que Deus as colocou nos mandamentos e em todos os ensinamentos da verdade, pouco a pouco, para que pudéssemos entender a lei do céu por meio da lei desta terra. Hoje é a festa das trombetas. A festa das trombetas é um dia para tocar trombetas de arrependimento, pedindo perdão, dizendo: preparem-se para o dia da expiação. É claro, devemos também nos arrepender de nossos pecados físicos contra Deus, mas devemos nos arrepender do grande pecado original que cometemos no céu pensando: por causa desse pecado, quais dificuldades temos causado à Mãe Celestial? E que tipo de sofrimento causamos para o Pai Celestial? No livro de Isaías, capítulo 50, podemos ver sobre a mãe. No mesmo livro de Isaías, capítulo 53, é explicado sobre o Pai. Vamos ver no livro de Isaías, capítulo 53. Vamos ver no livro de Isaías, capítulo 53, versículo 4. Certamente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades.
Aqui, ele não está nos ensinando sobre o Pai? Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. No livro de Isaías, capítulo 50, está escrito: por causa das vossas transgressões, vossa mãe foi repudiada. E aqui está escrito: ele foi traspassado e moído pelas nossas transgressões e iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Podemos rapidamente aprender, entender e descobrir com nossos próprios olhos sobre todas as profecias referentes ao nosso Pai Celestial. Porém, o profeta Isaías, que explicou isso, também registrou a história da nossa Mãe Celestial no capítulo 50. De acordo com o profeta Isaías, no capítulo 54, além de tudo isso, está profetizado que quando a Mãe Celestial vier a esta terra, ela não receberá nenhum conforto de ninguém, e sim, viverá uma vida de tormento. Vamos ver no livro de Isaías, capítulo 54. Vamos ver o capítulo 54, versículo 11. Ó tu, aflita, arrojada com a tormenta e desconsolada, eis que eu assentarei as tuas pedras, com argamassa colorida, e te fundarei sobre safiras. Farei os teus baluartes de rubis, as tuas portas de carbúnculos, e toda a tua muralha de pedras preciosas. Todos os teus filhos serão ensinados do Senhor, e será grande a paz de teus filhos. Nos versículos 12 e 13, o testemunho registrado tem muitas coisas maravilhosas. No entanto, no versículo 11 está escrito: ó tu, aflita, arrojada com a tormenta e desconsolada. A quem isso se refere? Refere-se a Jerusalém. Aqui, Jerusalém é descrita como arrojada com a tormenta. Algumas versões da Bíblia descrevem essa cena como Jerusalém sofrida e aflita pelas tempestades. Embora ela estivesse em uma posição que ninguém cuidava dela, no final, seus filhos se arrependerão e voltarão a ela. Quando vemos o livro de Isaías, capítulo 60, Deus menciona que eles voltarão voando como nuvens e como pombas, com um coração arrependido. Com a Mãe Celestial, o menor de nós virá a ser 1000 e o mínimo, uma nação forte. Esse glorioso momento certamente chegará. O que veio antes dessa glória ser dada? Houve o sacrifício de Deus. O sistema da verdade que Deus fez para nós é uma aliança incrível. Quando vemos essa aliança, em cada momento do culto, está escrito: ó tu, aflita, arrojada com a tormenta e desconsolada. Quando entendemos que milhares de sofrimentos estão contidos nessa aliança, chegamos a questionar: de acordo com a lei do Antigo Testamento, por que uma cabra, às vezes uma ovelha e outras vezes uma novilha, eram sacrificadas no altar do holocausto? De um ponto de vista espiritual, aqui o sacrifício do pai e o sacrifício da mãe são mencionados brevemente. Mas Deus testificou sobre isso completamente por toda a lei. Apenas quando realmente entendemos a lei, para quem podemos ir? Não está escrito que a lei foi colocada como aio para nos guiar a Cristo? Então, quando chegarmos a Cristo, quem nós conheceremos? Quando vamos ao Pai, não chegamos a conhecer a Mãe? Porque é o Pai que nos ensina sobre ela. Em outras palavras, assim como é possível entrar no Santo dos Santos apenas ao passar pelo santo lugar que vem primeiro, aqueles que primeiro entenderem e compreenderem o sacrifício do Pai poderão entender completamente os detalhes do sacrifício da Mãe.
A nova aliança que guardamos hoje não foi estabelecida simplesmente com algumas palavras. Essa é a nova aliança. Deus pagou seu preço com o seu sacrifício, depois do trabalho árduo de milhares de anos. A nova aliança não é apenas uma frase ou meras palavras. Quando compram uma casa, vocês não colocam apenas a sua assinatura no contrato quando o assinam. Dentro daquela assinatura está o dinheiro que vocês economizaram por anos, sem comer, trabalhando a noite toda. Enquanto os outros usavam roupas caras, dirigiam bons carros e desfrutavam de uma vida luxuosa, vocês desistiram de todos os luxos e viveram uma vida humilde comparada à dos outros. Fazendo isso, vocês não alcançam as qualificações necessárias para comprar uma casa nova? Por exemplo, se uma casa custa 100 mil reais, ou uma casa custa 1 milhão de reais, você consegue esse dinheiro sem esforço? Você pode comprar uma nova casa com o dinheiro que você conseguiu depois de muito suor e sacrifício. Da mesma forma, a nova aliança não pode ser estabelecida apenas escrevendo as palavras nova aliança. Foi feito um grande sacrifício para que a verdade da nova aliança fosse estabelecida. Através dessa festa, vamos nos lembrar disso mais uma vez, para que nunca traiamos de novo a nova aliança e o grande amor do pai e da mãe, que estabeleceram essa aliança com o seu sangue. Vamos ver o livro dos Números, capítulo 19, versículo 9. No capítulo 19, versículo 9. Um homem limpo ajuntará a cinza da novilha e a depositará fora do arraial, num lugar limpo, e será ela guardada para a congregação dos filhos de Israel, para a água purificadora. É oferta pelo pecado. Qual oferta era usada aqui? Era uma novilha. Devemos nos atentar para o gênero do animal. Por que Deus escolheu uma novilha? Quanto ao cordeiro pascal, o que foi usado? Deus mandou usar cordeiros machos. Por favor, distingam cuidadosamente o gênero. Vamos continuar vendo como, de fato, todos esses sacrifícios são representativos de nosso Pai Celestial e de nossa Mãe Celestial. Vamos ver o livro dos Números, capítulo 15, versículo 27. Está escrito no capítulo 15, versículo 27. Se alguma pessoa pecar por ignorância, apresentará o que ela deve apresentar como oferta pelo pecado? Uma cabra de 1 ano como oferta pelo pecado. Deus sempre designou o gênero. Alguns eram carneiros, outros eram bodes. Algumas eram ovelhas e outras eram cabras. Deus também claramente estabeleceu os regulamentos para as ofertas. Apresentará uma cabra de 1 ano como oferta pelo pecado. O sacerdote fará expiação pela pessoa que errou quando pecar por ignorância perante o Senhor, fazendo expiação por ela, e o que acontecerá? Lhe será perdoado. Para descrever o sacrifício do pai e o sacrifício da mãe, e para nos fazer saber quão grande e santo é o sacrifício deles, Deus está usando o gênero como uma parábola para testificar sobre o Pai e a Mãe Celestiais. Vamos continuar com o livro de Levítico, capítulo 4. No livro de Levítico, capítulo 4, versículo 27. Se qualquer pessoa do povo da terra pecar por ignorância, por fazer alguma das coisas que o Senhor ordenou, se não fizessem, e se tornar culpada, ou se o pecado em que ela caiu lhe for notificado. Quando tomamos consciência dos pecados que cometemos, e sinceramente nos arrependemos através da festa das trombetas, e recebemos o perdão de pecados através do dia da expiação, trará por sua oferta o que ele deve trazer, por oferta pelo pecado, uma cabra sem defeito, pelo pecado que cometeu, e porá a mão sobre a cabeça da oferta pelo pecado, e a imolará no lugar do holocausto. Então, o sacerdote, com o dedo, tomará do sangue da oferta e o porá sobre os chifres do altar do holocausto.
e todo o restante do sangue derramará à base do altar. Tirará toda a gordura, como se tira a gordura do sacrifício pacífico. O sacerdote a queimará sobre o altar, como aroma agradável ao Senhor. E o sacerdote fará expiação pela pessoa, ele será perdoado. Aqui também aparece uma cabra. Versículo 32. Mas, se pela sua oferta trouxer uma cordeira, como oferta pelo pecado, fêmea sem defeito a trará, e porá a mão sobre a cabeça da oferta pelo pecado, e a imolará por oferta pelo pecado, no lugar onde se imolará o holocausto. Aqui está descrito que todas as ofertas eram fêmeas. Mas no livro do Êxodo, capítulo 12, a oferta da Páscoa é descrita da seguinte forma. Vamos ler o livro do Êxodo, capítulo 12. No livro do Êxodo, capítulo 12, versículo 5. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. O que vocês devem escolher? O que Deus nos disse para escolher, em termos de gênero? Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito. Está escrito que o sacrifício do cordeiro pascal deve ser um macho. E todos os sacrifícios usados como ofertas, pelo pecado, eram cabras ou ovelhas. O pai e a mãe tomaram sobre si os pecados que cometemos no céu, pelos quais fomos expulsos a esta terra. Através desse registro do profeta Isaías, Deus está nos ensinando e nos mostrando que ele foi erguido como um sacrifício para as festas e como um sacrifício para a oferta pelos pecados que faz expiação pelos nossos pecados, como descrito no Antigo Testamento. Seja animais ou humanos, a morte é dolorosa e angustiante. Portanto, tanto humanos como animais fazem esforços desesperados para escapar da morte e do sofrimento que vem com ela. Assim, quando uma ovelha ou um bezerro está sendo arrastado para o matadouro, eles tentam de tudo para não serem arrastados para o abate. Eles ficam verdadeiramente desesperados. Imagine isso acontecendo todos os dias. Todos os dias, na hora da oferta queimada, pela manhã e de novo à tarde. Basicamente, isso era feito todos os dias, 2 vezes ao dia. Além disso, há as ofertas de acordo com as festas e também para o sábado. Desde o tempo de Moisés até o tempo de Jesus, a nova aliança foi obtida através do sacrifício de lutar com a morte todos os dias por 1500 anos. Deus não poderia estabelecer a nova aliança desde o começo? Sim, ele poderia. Porém, Deus nos faz entender isso através da antiga aliança. Ele nos mostra e nos ensina a verdade da nova aliança. É por isso que nunca devemos negligenciar nem desprezar essa verdade. O dia em que voltaremos ao eterno reino dos céus está se aproximando. Todos que estão nessa nova aliança, que têm confiança na nova aliança e que se orgulham do sacrifício do pai e da mãe, são obreiros da nova aliança. Quando somos obreiros da nova aliança, não pregamos simplesmente: o sábado é o 7º dia, a Páscoa é o 14º dia do 1º mês. Devemos pregar a toda a humanidade dizendo: a aliança de sacrifício estabelecida pelo sangue do pai e da mãe é o sábado, a Páscoa, a festa das trombetas e todas as outras festas também. Se não fosse pelo sacrifício da cabra e das ovelhas, os pecados de todos nós aqui hoje, nunca, jamais, seriam expiados. Porém, estamos constantemente tentando entender a Deus por meio do que podemos ver. Não devemos confiar em outras coisas, já que Deus escreveu tudo e explicou tudo para nós. Através disso, vamos nos lembrar 10 vezes, e 100 vezes, e mais uma vez, pensando: Deus andou nesse caminho de sacrifício por mim. Devemos saber que o sofrimento de um dia é duro, e o sofrimento de 1 ano é difícil. Mas a nova aliança foi estabelecida através de um longo tempo de 1500 anos de sofrimento. Devemos ter em mente que a verdade da nova aliança não foi feita da noite para o dia. Para nos dar isso, o sacrifício do Pai foi colocado nela,
e o sacrifício da mãe pagou por ela. Sem pagar um preço, ninguém poderia comprar a nova aliança. É assim que é estruturado espiritualmente. Se você for comprar uma nova casa, você tem que esgotar todas as suas economias, a fim de acumular um certo adiantamento. Então, você pode pagar o dinheiro necessário para comprar a nova casa. A nova aliança foi obtida por um preço que foi pago enquanto se atravessava da vida para a morte, incontáveis vezes por um período exaustivo de 1500 anos. Então, o que Deus disse quando Ele nos fez ministros da nova aliança? Não está escrito que Deus nos tornou competentes? Todos os filhos da nova aliança devem saber disso e devem guardar as santas festas que Deus nos deu. A festa das trombetas, o dia da expiação e a festa dos tabernáculos. Vamos ruminar sobre todos os preciosos decretos e leis da nova aliança que Deus nos deu. E sobre o fato de que a nova aliança não foi estabelecida sem sacrifício. Vamos nos arrepender de todos os pecados que cometemos contra Deus no céu, por não reconhecer Deus nesta terra, por machucar Deus, por ir contra a sua vontade e pela nossa desobediência. Eu peço a todos os membros da família celestial que se arrependam por completo de todos os seus pecados por meio dessa festa, para que possamos voltar ao eterno reino dos céus. Com isso, gostaria de concluir o sermão de hoje. Muito obrigado.